Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me assim. Tu és tremendo. Amém. Bom dia. Privilégio mais uma manhã estar podendo compartilhar algo com os irmãos. Muito bom ouvir a Raíssa e o Guilherme, pela presença deles aqui. Como costume, uma meditação na nossa devocional, se assim podemos dizer, dominical, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, apenas a parte B do verso 14. Até recomendo que você leia todo o capítulo, mas eu vou ler somente o finalzinho do verso 14 do capítulo 4 de Neemias, que diz assim: lembrai-vos do Senhor, que grande e temível, e lutai pelos vossos irmãos, lutai pelos vossos filhos, vossas filhas, lutai pela vossa mulher e a vossa casa. Como todos sabem, nós estamos encerrando o mês que normalmente comemoramos o mês da família. Nós sabemos o desafio que é quando o assunto é família, quando o assunto é educação de filhos, quando o assunto é casamento. Basta uma pesquisa rápida e nós vamos ver que nesses dias de quarentena quase que dobrou números de divórcio, quase que dobrou o número de brigas de pai com filhos, famílias tendo que conviver 24 horas dentro da própria casa. Isso mostra o quanto isso é difícil e desafiador, esse assunto para as nossas vidas. Esse texto fala da luta pela família, pelos irmãos, pelos filhos, pela mulher e pela vossa casa. As famílias estão voltando do exílio de 70 anos da Babilônia. Eles estão saindo da escravidão ali, do período de exílio. 70 anos, estão voltando para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída. Esses filhos cresceram lá na Babilônia. Então vem uma outra geração para Jerusalém e chega lá, os muros estão derrubados, os portões queimados, Jerusalém não é mais a mesma. E Neemias então lidera isso aí para a reconstrução desses muros. E chega nesse verso que a gente leu, ele lembra do Senhor. E vamos lutar aqui pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa esposa e pela nossa casa. Era uma luta física, era a luta de espada, os inimigos estavam presentes. E ele mostra para nós aqui a importância e o valor que ele dá para a família, ao ponto de que, se depender, eu morro por eles. Porque aqui era uma luta física, os inimigos ainda estavam em Jerusalém. E ele então reúne as famílias presentes ali, separa por famílias e olha, agora nós vamos lutar. Nós vamos lutar pelos nossos filhos. E ele deixa muito claro esse valor que a família tem, ao ponto que, se possível, eu morro por ela, mas eu morro lutando. E é uma lição para nós. É claro que hoje, nos nossos dias, nós não temos tanto uma luta física, mas sem dúvida nenhuma uma luta espiritual muito grande. E ele deixa claro que eu e você temos esse desafio de empenhar as nossas forças. Como eu disse, trata-se de uma missão desafiadora, que é essa questão do casamento, que é essa questão de educar filho,
que é a questão do lar, da casa. Então isso mostra que eu e você precisamos empenhar as nossas forças. Nós também temos que lutar. Nós temos que lutar, mas sabendo que a vitória quem dá é o Senhor. Eu tenho que empenhar as nossas forças, mas é Deus que dá a vitória. Então ele reúne essas famílias e diz: vamos lutar. Eles tinham consciência do inimigo. Os versos 9 de 10 diz, na verdade 11, disseram porém os nossos inimigos, eles não saberão que estamos aqui. Ele vai citando a lista de nomes de pessoas que estavam zombando ali. Será que eles vão conseguir construir esses muros? Se caso eles construírem, vai vir uma raposa, vai derrubar, de tão ruim que vai ficar. Então eles tinham plena consciência dos inimigos presentes. Também a aplicação para nós temos os nossos inimigos. Na verdade, o próprio Jesus diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Nem sempre é um inimigo físico, mas não tenha dúvida que também no mundo espiritual, o nosso inimigo ele não é feliz com as nossas famílias, enquanto ele não derrubar, porque ele sabe que atingindo a família, ele atinge a igreja, ele atinge a sociedade. Então é preciso ter essa consciência, da forma que Neemias também tinha consciência da presença do inimigo. Nós precisamos ter essa consciência de que nós temos um inimigo e nós precisamos lutar. E esse inimigo não se cansa, ele está o tempo todo querendo atrapalhar a nossa caminhada, ele está o tempo todo colocando assuntos no meio da nossa família, querendo tirar o nosso foco. Note que eles tinham essa consciência, ouvindo Sanbalat e Tobias, os amonitas, os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avançando, começaram a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Os inimigos estavam irados com a reconstrução dos muros. E não é diferente conosco. Eu não tenho dúvida que um dos principais propósitos do inimigo é acabar com a família. A família é importante, a família é o projeto de Deus. A família não nasce a partir do homem, mas a partir de Deus. A Bíblia mostra, é tão importante, que a relação de Deus com o seu povo é entre esposo e esposa. Eu sou a noiva, a igreja é a noiva, o noivo que é Cristo. Tamanha importância que ele dá para essa questão de família. Então é preciso ter a consciência que eu tenho que empenhar as minhas forças, que nós temos que lutar pelos nossos filhos. É preciso ter a consciência de que nós temos um inimigo, por isso que nós temos que lutar. Mas uma das saídas é a oração. Diz o verso 9, Neemias assim, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e noite. A oração, a partir do momento que eu tenho a consciência do inimigo, a oração é aquela que pode mudar o nosso cenário. Alguns domingos atrás, nós falamos da oração de Ezequias, que mudou a vida dele, acrescentando mais 15 anos de vida. Mudou totalmente um cenário. E aqui não é diferente. Eles se colocaram, as famílias se colocaram em oração e agiram. Porque note que eles colocaram guardas. As famílias, diz o verso 23, 22, que cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes e as nossas armas. Com uma mão segurava a arma e com a outra se descansava. Tamanho empenho, eles oravam, mas agiam. Eles estavam preparados o tempo todo para combater o inimigo. Eles lutavam, eles tinham a consciência do inimigo, mas eles oravam. Neemias chorou muito ao ver os muros caídos, a cidade destruída. Por isso que ele toma essa decisão de reerguer. Porque Jerusalém tinha história, era a terra dos meus pais, eu não posso ver os muros caídos. Nós estamos voltando de 70 anos de Babilônia e agora nós vamos reerguer.
parte de uma decisão. Diz o capítulo 1 que ele chorou muito ao ver os muros derrubados de Jerusalém. Eu e você temos que ter esse sentimento pela nossa família, uma aplicação à nossa família, de tomar essa iniciativa de lutar, de ter a consciência de que nós temos um inimigo. Assim como Neemias teve essa iniciativa de tomar a decisão de lutar pelas famílias, de tomar a decisão de reerguer os muros, algo que mexeu com ele, que mexeu com o seu sentimento, e chegar e ver Jerusalém com os muros derrubados. Da mesma forma como ele chora por essa realidade e ao mesmo tempo ele se encoraja em reerguer esses muros junto com as famílias. Então que seja esse o nosso sentimento, de lutar pelas nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas. Que Deus nos abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso,